Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. Eu sou Marcelo Souza, eu sou médico veterinário e aqui, nesse programa, eu ajudo produtores a construir um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre as necessidades da pecuária do futuro, que é muito diferente daquela pecuária que lá atrás foi muito bacana, muito legal para os seus pais, para cada geração que teve com você aí na fazenda, mas hoje nós vamos falar de necessidade de pecuária do futuro. Então, esse programa ele existe para ajudar produtores, para ajudar, na verdade, a revolucionar a fase de engorda, a fase de terminação, para trazer informação de qualidade para quem quer engordar na fazenda, para quem já tem um confinamento ou para quem quer investir em boi e tem vontade aí de ter boi gordo. Então é isso aí. Hoje nós vamos falar um pouco, né? Afinal de contas, nós estamos aí vivendo um momento diferente, né, do ciclo pecuário. Você que gosta de boi e está querendo melhorar a tua produtividade, você que tem gado, mas que ainda não consegue levar até o corte agora, né, nesse momento, fase de alta, fase muito importante para olhar para a fazenda, para ver o que pode ser feito para aproveitar esse momento, porque a gente sabe que daqui a um tempo vai voltar a cair, não adianta a gente viver num mundo que não existe, né? Por isso nós vamos falar um pouco hoje também aqui de realidade e daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente escuta, na verdade, por aí, ok? Então, é um momento importante para a gente aproveitar e dizer também que a cada ano que passa, a gente encontra desafios diferentes para a pecuária em diversas regiões. E esses desafios, muitas vezes, podem desanimar, podem impedir o produtor, muitas vezes, de investir, ficar segurando ali e segurar aquele gado ali sem ter um destino certo para ele segurar a atividade, sem saber quando acelerar e aonde acelerar, pode ser um grande motivo de desânimo. E por isso, é importante a gente entender que, por mais que existam dificuldades, a pecuária é cíclica e ela sempre vai caminhar em direções ou para baixo ou para cima ou meio de lado, certo? Então agora nós estamos vivendo essa fase do para cima, essa fase da alta. Bom, eu vou trazer aqui uma coisa que eu chamo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, de erro de realidade. O que é isso? Erro de realidade. Então eu vou, um exemplo, né? Estou machucado no ombro, e aí eu vim tratando esse machucado e viajando. A semana passada eu estive lá em Formosa, em Goiás, então é avião, é lugar, é cama diferente, e na hora de dormir é a hora que mais dói, que mais incomoda, porque eu deito em cima dele, daqui, dali, então eu sempre acordo pior do que eu deitei. E muitas vezes isso dá um desânimo na gente, né? Não dormiu direito, não tá com a energia total pro dia seguinte, muitas vezes acorda no meio da noite, enfim. Mas eu vinha trabalhando isso, recuperando, e o mais importante, conseguindo seguir a minha rotina de trabalho certinho. Tudo que precisou ser feito, eu fui fazendo. Mas na quinta-feira à noite da semana passada, chegou o laudo da ressonância magnética, que realmente falou o que eu tinha. E aí, que uma ruptura do tendão, e talvez um fragmento ósseo, ali, uma avulsão óssea, muito bem. Depois que eu vi esse exame, nos 2 dias seguintes, eu não preciso operar, preciso parar de trabalhar, ou seja, a minha realidade mudou completamente. Mudou completamente. O que eu estava pensando mudou completamente. Por que eu estou contando isso aqui? Porque muitas vezes situações como essa acontecem dentro da propriedade e o produtor olha e pensa, acredita numa coisa, cria aquela realidade e tinha algo a mais ali por trás disso. Então, depois que eu vi o resultado da ressonância lá atrás, algo mudou na minha realidade. Mas só que eu continuei fazendo o que tinha que ser feito, certo? Em termos de fisioterapia, exercício para continuar trabalhando, para continuar seguindo, e deu certo. E hoje, cedo, eu acordei muito melhor. Aí eu falei, caramba, mas foi aquele dia que eu olhei o resultado da bendita ressonância que eu piorei? E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. E nos últimos 2 anos de fase mais difícil, de queda, eu trabalhei com muita gente, e muita gente que, assim, teve que se manter guerreiro para não perder o ânimo, porque foi difícil pra caramba. Teve gente ano passado que tava com gado caro comprado, comida cara comprada, e aí a hora que abaixou tudo, sem nenhum mecanismo de proteção, sem nenhuma trava, foi realmente muito difícil. Mas naquele momento, o produtor, o pecuarista que estava vivendo aquele momento, ele criou uma realidade, e muitas vezes olhando para o futuro da fazenda dele, que não era verdade. Tanto é que não era verdade que hoje já não está acontecendo mais. Mas espera, são só alguns meses. Em alguns meses a realidade, a forma como o produtor enxerga a realidade mudou completamente. Hoje a gente está vivendo uma outra realidade. Agora o segredo é, muito importante a gente entender que o que está acontecendo naquele momento na propriedade não é o que vai acontecer daqui a 2 anos, o que está acontecendo no mercado naquele momento não é o jeito que o mercado vai estar daqui a 3, 4, 5 anos, enfim. É muito importante esse primeiro conceito que eu trouxe aqui, que são os erros de realidade. E aí, quando a gente fala em pecuária, em pecuarista, em termo pecuária, é muito diferente de ter um gado lá. Então, por exemplo, é a mesma coisa que ter um gado lá na fazenda. É diferente, por exemplo, ter um gado na fazenda, é muito diferente, por exemplo, de comprar ou investir em gado. E às vezes sem ter nenhum na fazenda. Então, de um lado, você pode investir em gado sem ter nenhum na fazenda. Você pode ter gado na fazenda sem ganhar dinheiro nenhum com isso. E daí não é um negócio, é um prazer. Então, quando a gente fala em pecuarista, o pecuarista entende-se aquele que faz a atividade de forma planejada, com o único objetivo de conseguir lucro, com o único objetivo de crescer, de prosperar, de deixar uma pecuária para as próximas gerações. E esse é o pecuarista. Então, ele tem aquilo como um objetivo, não necessariamente como um negócio único, porque muitas vezes
pode haver e, quiçá, deve haver uma divisão de negócio, uma diversificação de investimento, certo? Acontece que pecuarista é aquele que tem gado como negócio. E negócio não é para ficar parado, negócio é para crescer, para prosperar. Então, essa é a definição de pecuarista, é importante a gente falar, porque nós estamos dizendo aqui, bom, se é pecuarista mesmo, então, e estamos olhando aí para uma pecuária do futuro e olhando para ganhar dinheiro, a partir do momento que esse gado pisa o primeiro casco dentro da fazenda, você tem que ter 7 perguntas respondidas. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, que até se aplica a outros negócios também, e vai ser o tema principal da nossa conversa aqui, é curta e grossa. São 7 perguntas que você tem que saber, ou deve saber, ou vai procurar responder quando o gado chega na fazenda. E a primeira delas é o seguinte, bom, o que eu vou fazer com esse gado? E o Kiko, né? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse gado? Eu vou recriar, por exemplo. Comprei bezerro e vou recriar. Vamos pegar esse exemplo, então, para a gente responder as 7 perguntas. A primeira é, o que eu vou fazer com esse gado? Vou recriar esse gado. Maravilha. Comprei bezerro, recriar significa que eu vou vender ele, não vou engordar. Então, maravilha. Segunda pergunta, para que eu comprei esse gado? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou recriar esse gado? Essa é a segunda pergunta. Bom, pode ser que você vai recriar ele para vender ele para uma outra propriedade, ou pode ser que você vai recriar esse bezerro para mandar ele para um boitel e ter um pouco de lucro com isso, certo? Então, para que eu vou recriar esse gado? Veja, são perguntas que começam a parecer bem simples e bem tranquilas e sem muita razão de ser, mas no final vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Mas por quê que você vai recriar esse gado? E aí, quando chega no porquê, nós estamos na terceira pergunta ainda, nós vamos responder 7 perguntas. Por que você vai recriar esse gado? Bom, porque talvez isso seja a sua atividade principal, então você ganha dinheiro com recria, é recriador. Então, vai chegar um lote na fazenda, pisou na fazenda, tem que responder as 7 perguntas. Então, primeira, o que eu vou fazer com esse gado? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou recriar esse gado e por quê? Pode ser a sua atividade principal ou então pode ser uma forma também de ter um pouco de lucro com boi, por exemplo, de ter um pouco de lucro com boi, estando um pouco mais longe da fazenda, sem necessidade de muito equipamento. Então você escolheu recriar esse gado com um pouquinho, nem muito coxo, nem muito pasto, escolheu recriar esse gado então para ter lucro com ele, para você ganhar um pouco com ele, mas não é a sua atividade principal. Ainda assim, veja, está dentro do nosso objetivo de ser pecuarista, certo? Maravilha. Bom, aí depois vem a outra pergunta que é o seguinte, como você vai recriar esse gado? Então, o que você vai fazer com esse gado? Recriar. Para quê? Para vender ele com boitel. Por quê? Porque é a sua atividade principal, você é recriador. Como é que você vai recriar esse gado? Quarta pergunta. O como não é só uma pergunta de algumas linhas para ser respondida. O como é tudo o que vai acontecer com esse gado. Por exemplo, em termos de nutrição, por exemplo, em termos de manejo sanitário. O gado pisou na fazenda, você tem que estar com essa resposta pronta. E estar com essa resposta pronta significa planejar o cronograma daquele gado do dia que ele entrou na fazenda até o dia que ele vai sair. Isso está um pouco mais explicado nas perguntas de baixo. Mas imagina, eu sou pecuarista, o senhor é pecuarista. O senhor faz isso para ganhar dinheiro, maravilha. Então, se o senhor é pecuarista e faz isso para ganhar dinheiro, significa que tudo que o senhor vai investir nesse gado, o tempo que vai demorar para ele chegar no seu destino final, ou seja, é uma trajetória desse gado dentro da sua fazenda, escrita, respondida em 7 perguntas. Então, como é? Bom, eu vou recriar, eu vou trabalhar manejo de pastagem na minha fazenda, seja de qual for, vou trabalhar manejo de pastagem, eu vou escolher uma suplementação que me dê melhor custo-benefício, porque eu preciso recuperar esse dinheiro em 6 meses e não em 1 ano. Então veja, no momento que você está respondendo essa pergunta muito importante do seu planejamento estratégico, que é exatamente disso que nós estamos falando aqui, no momento que você responde todas essas perguntas, você já fechou o seu planejamento e chegou no final da sua atividade, você entregou esse animal, ou com 6 ou com 12 meses. Vai custar diferente, porque para tirar com 6 meses, a boia fora do coxo deve ser importante. O status da pastagem deve estar próprio para isso, não dá para fazer na hora, tem que estar vindo feito de antes já. Então, como você vai recriar esse gado depende de como a fazenda está. É muito importante. Se hoje, por exemplo, você é recriador, mas hoje, seca, a fazenda está sem pasto e você está precisando comprar gado agora, porque daqui a pouco vai subir mais. Então, isso é um problema. Se essa pergunta do como está respondida e você vai precisar investir um pouco mais, por exemplo, para trazer um volumoso de fora para esse gado, mas você já sabe como vai ser a trajetória dele na fazenda, está tudo certo, não vai ter surpresa lá na frente. Então, como é muito importante. Aí, ligado ao como, e eu já disse isso aqui, quando isso vai acontecer? O que é esse quando? Dia da entrada na fazenda, por exemplo, se fez manejo sanitário no mesmo dia, ou você vai fazer dia do manejo sanitário, dia do protocolo sanitário, ou seja, um cronograma de tudo que vai acontecer com esse gado, quanto ele vai receber de suplemento, quanto até ele chegar no peso ideal, no peso que você colocou lá, o peso de abate dele, certo? O peso de venda dele, que ele é um garrote, ainda está sendo recriado. E aí você sabe o dia da entrada, o dia que as coisas vão acontecer cronologicamente falando, e o dia que esse animal vai embora da fazenda. O dia que você vai receber de volta esse dinheiro. Quanto tempo você vai demorar
para recuperar esse investimento. Quanto este gado vai custar por dia? Porque você escreveu nesse quando você fez o seu planejamento. Talvez você não consiga fazer esse planejamento sozinho, você precisa de um técnico bem direcionado, que entenda um pouco de finanças, não só de nutrição, que entenda um pouco de marketing, que consiga te ajudar um pouco na estratégia de venda do gado, no tempo que esse gado vai ficar na fazenda, em tudo que vai acontecer com ele. E aí você tem essa pergunta respondida. Entra dia 1º de dezembro, sai dia 10 de julho. Dia 10 de julho eu tenho faturamento, eu preciso de tanto de dinheiro para compra, para manutenção. Olha o mercado futuro, vou vender mais ou menos na arroba de 350 em julho do ano que vem. Isso foi só uma brincadeira, tá? Não estamos falando do número real. E a margem da sua operação está garantida nesse momento. Se o seu planejamento foi bem feito, ele vai acontecer. Agora, se você não tem pasto por vários motivos e é um recreador, então pense que talvez seja a hora de ser um confinador e não um recreador. E usar um pouco dos seus pastos que ainda estão disponíveis para, por exemplo, fazer a adaptação desses animais na dieta sem volumoso. Você aprende facilmente que você consegue desempenhar na sua fazenda desde que seja bem planejada, desde que seja bem executada e desde que seja bem controlada. Não é qualquer um que sai fazendo dieta total e dá certo, porque faz no que ouviu, faz numa dica que viu, faz no que muitas vezes o vendedor do núcleo recomendou e depois fala: Marcelo, meus animais estão com um dia come, outro dia não come, estou com diarreia na propriedade, estou com fezes, score ruim. E muitas vezes a pessoa que vendeu o núcleo orientou uma adaptação que a gente fazia lá atrás, quando lançaram o produto mais ou menos em 2015, 2013, se não me falha a memória, estou lembrando aqui, foi quando começaram a ser trabalhadas esse tipo de dieta. Então, nós estamos respondendo aqui hoje 7 perguntas que traçam, ou que respondem o que vai acontecer com o gado a partir do momento que ele pisou na sua propriedade até o dia que ele foi vendido lá na frente. 7 perguntas para você entender tudo o que vai acontecer com esse gado. O que você vai fazer com esse agarrotado? Vai recriar. Para que você vai recriar eles? Para vender para o boitel. Por que você vai fazer isso? Porque é a minha atividade principal, eu sou recriador. Como você vai fazer isso? Nós estamos respondendo a 4ª. Eu vou fazer isso com um programa nutricional, com manejo de pastagem, entender qual o melhor programa nutricional para esse gado, eu já sei o como. Depois, quando? O dia que ele entrou, o dia que ele saiu. Aí, a próxima pergunta, que é a 6ª, é assim, ó: onde você vai recriar esse gado? Veja, parece uma besteira essa pergunta, Marcelo. É óbvio que vai ser no pasto. E eu não sei quantos pastos você tem, eu não sei se você vai rodar esse gado antes, ou se você vai, em vez de recriar, se a sua resposta fosse engordar lá em cima, seria outra sequência de perguntas. Mas veja, com 7 perguntas, você traça o destino de um lote, qualquer que seja a fase dele, de entrada e saída da sua fazenda. Isso se chama planejamento. É dessa forma que eu trabalho, por exemplo, com os meus alunos lá dentro da mentoria, onde de forma direcionada e especializada eu consigo levar soluções pensando em estratégia, pensando em venda. Bom, então onde é a sua disponibilidade de pasto? E talvez esse ano você gostaria muito de fazer, mas você não tem pasto para recriar esses animais. Então, ainda existe chance de engordar, de aprender a engordar na própria fazenda, no próprio sítio, esperar, aí tira o gado do pasto agora, engorda, vende, faz dinheiro. O que você puder. Veja, eu não costumo dar essas recomendações ao vivo aqui, embora eu seja grato por todo mundo, a gente normalmente tem coisas que a gente fala só para os alunos, mas hoje eu vou dizer uma coisa para você que nesse momento é uma escolha muito inteligente. Estou sem pasto, tenho um gado, vou vender o que eu conseguir vender no momento, rápido, fazer caixa, tirar esse gado do pasto, deixar esse pasto voltar e pensar de forma inteligente o que você vai fazer com esse pasto no próximo verão. Se de repente você vai ter uma produção muito abundante, o que pode ser feito com esse excesso de produção para não perder capim? Então, onde você vai recriar esse gado é no pasto. Agora, quantos dias você vai demorar? E o quanto, que é a última pergunta, ele é importante para várias outras, né? Quanto tempo você vai gastar? E quanto dinheiro você vai precisar? É o quanto. Quanto dinheiro eu vou precisar? Vou precisar de R$2 milhões para serem recuperados daqui a, se vai ser uma recria, certo? Daqui a 6 meses a 1 ano. Se for uma recria tradicional, sem muita tecnologia, vai passar 1 ano recriando. Se for uma recria turbinada, pode ser até menos que 6 meses, dependendo do caixa disponível para isso, da estrutura da propriedade e do mercado que tem na região. Ninguém vende qualquer coisa em qualquer lugar. Tem muito pecuarista, muito produtor que eu vejo que não consegue se dar bem no negócio porque tenta vender o produto que ele tem no lugar que ele está. Só que ele não estudou antes, ele não sabe que o produto que ele tem não vende bem no lugar que ele está. Independente dele gostar do tipo de boi ou não, naquele lugar não é ele que vende bem aquele boi. Ou então, tem até alguém que venda, mas são combinados. Então, o mercado, ele não se importa muito para o que a gente acha ou para o que a gente gosta. O mercado está lá e é ele que dita as regras. Então, eu vejo muito produtor que não consegue desempenhar bem porque realmente está vendendo a coisa errada, no lugar errado e muitas vezes pelo preço errado. E aí não tem mercado mesmo, certo? Então, é importante entender quantos dias vão ser necessários para levar esse lote para venda. Bom, hoje a gente conversou aqui para comemorar o Dia Nacional da Pecuária e nós temos motivo para isso, porque veja, nós viramos, o ciclo pecuário virou, nós estamos com uma necessidade gritante de gado no mercado,
vou dizer uma coisa aqui para vocês, pode escrever que não é profecia, todo mundo que estuda mercado sabe. Até quanto vai chegar a arroba do boi? A arroba do boi, neste ciclo, vai encostar no que foi o maior preço da arroba do bezerro no ciclo passado. Presta atenção, escreve, anota, grava, além das 7 perguntas que você tem que responder para saber tudo que vai acontecer com esse gado do momento que ele pisou na sua propriedade até o momento que ele vai embora. Além disso aí, escreve, grava, guarda e salva aí no seu telefone o que eu vou dizer agora. Então, preço máximo da arroba do boi gordo, nesse ciclo, nessa fase que nós estamos vivendo de ciclo pecuário, que está subindo, o preço máximo do boi gordo agora vai encostar no preço máximo do bezerro do começo desse ciclo. Então, o bezerro na minha região chegou a 420. R$420 a arroba, e é esse número que o boi está correndo atrás. A gente não sabe quando, a gente só sabe que historicamente isso aconteceu em vários outros ciclos pecuários e por isso as chances são que aconteça agora novamente. Então nós temos sim motivo para comemorar. China, exportações batendo recorde lá fora, recorde, a turma aprendeu a comer carne, o mundo está comprando muito mais carne nossa. Motivos para comemorar a demanda aquecida. Bom, motivos para comemorar a arroba do boi subiu. E vai continuar subindo, só que ela vai cair de novo depois. Então você que está aqui e que veio comemorar comigo o dia da pecuária, certo? Que é pecuarista, então que tem pecuária como atividade de renda, você anote aí que ela vai cair de novo e por isso você tem que saber o que você vai fazer agora, enquanto ela ainda está alta, e o que você vai fazer depois, quando ela estiver lá no topo e começar a cair. Como é que você percebe quando ela começa a cair de novo? Veja, isso é ser pecuarista, é buscar profissionalização. Não importa o tamanho, se é 40, 4 mil ou 40 mil cabeças, não importa. Se você tem um objetivo de ganhar dinheiro e vai fazer isso de uma forma estruturada com planejamento, você hoje é o nosso pecuarista. Parabéns para cada um de vocês que dedica o seu tempo aí na pecuária, nessa atividade de doação, nessa atividade tão nobre que fornece um alimento tão rico em nutriente, tão denso em nutriente, tão importante para a história da civilização, tão importante para o desenvolvimento da capacidade intelectual do ser humano, tão importante para o crescimento das nossas crianças. Então hoje nós falamos de planejamento, nós falamos das 7 perguntas que você precisa responder para cada lote que entrou na sua propriedade, certo? Então é isso aí. Hoje nós falamos de 7 perguntas importantes que eu trabalho com a minha turma, com cada lote que chega dentro da fazenda, que te dá previsão, segurança, planejamento e, de uma forma muito importante, uma visão do seu negócio. Hoje, o tanto de coisa que tem para fazer, de dificuldade, de desafio, em qualquer fazenda, em qualquer região. Às vezes a gente acha que a nossa realidade é mais difícil. E é normal. Eu contei aqui hoje, no início desse programa, o que aconteceu quando eu vi minha ressonância, que estava lá tudo, para não falar ferrada, né? Contei o que aconteceu, que eu vi a ressonância, eu criei uma realidade naquele momento e não estava, e hoje melhorou pra caramba. Então, estou dizendo isso porque a gente acha que a nossa situação é mais difícil, que a nossa luta é maior, que a nossa região. A gente cria um erro de realidade. Foi esse o primeiro assunto que eu trouxe hoje para abrir os olhos, para mostrar um horizonte diferente para você que é pecuarista. Então, veja, o desafio, ele está aí, em cada região. O número de coisas que tem para fazer é muita coisa que tem para fazer, e isso cria um fator que se chama miopia. Miopia da urgência, dos incêndios que acontecem, não incêndio literalmente, mas das urgências. Então, diante de tanta coisa que tem que correr para fazer, para dar certo, para arrumar, para separar, para gado, para cerca, para sal, para tudo, planejamento fica para trás. Só que a gente esquece que é o planejamento que coloca o dinheiro na fazenda. Tudo que a gente faz na urgência é só para não morrer afogado. E muitas vezes acaba dando uns problemas, porque quando é feito com urgência, é feito sem procedimento. Então, o meu convite para você que está aqui com a gente hoje é: olha para a realidade da sua propriedade e pensa o seguinte: o que você precisa fazer menos? O que você precisa parar de fazer na sua fazenda? O que você precisa começar a fazer aí na sua fazenda? E o que você precisa fazer mais? Bom, já tinha dado 7 perguntas, agora mais 4 são 11, hein? O que você precisa fazer mais? O que você precisa parar de fazer no seu dia a dia, que te atrapalha, que não te leva ao seu objetivo principal? Agora, para você saber qual é o seu objetivo principal, você tem que ter alguém que te ajuda, que te direciona, que te mentora nessa história. Sozinho é bem mais difícil, a gente se confunde, a gente fica míope, a gente olha para baixo, não consegue ver do lado, não consegue enxergar inúmeras possibilidades que estão bem ali na nossa frente. Então você que é pecuarista, você que quer melhorar, assiste desde o começo essa live e pega lá o seguinte, ó, pega 7 perguntas de planejamento que eu fiz, que você precisa responder com cada cabeça que entrou na sua fazenda hoje.